Graça e paz, povo de Deus, amém? Alguém comigo aqui? Aleluia. Fico muito feliz de voltar novamente aqui, quase 2 anos, que nós fomos para a África agora, na segunda vez, e ver muitas pessoas, novas pessoas aqui nesse lugar. E eu fui subir essa escada aí. Antigamente eu dava um pulo, né? Hoje eu já estou fazendo zigue-zague na escada. Mas vou ter que falar, se você olhar para mim e olhar para o pastor Lucas, nós somos muito parecidos, né? A fisionomia, né? Jovem. Só que ele tem 35 anos e no próximo mês eu faço 60 anos. Então, ele disse que eu sou o pai dele, né? Mas acho que dá para ser porque o meu filho mais velho tem 35 anos também. E a minha esposa Jaciara aqui, levante aí, irmã. Dizem que depois, quando está chegando quase aos 40 anos de casado, a gente já começa a chamar de irmã, né? E às vezes, amanhã esse dia, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, irmão. Mas é o momento de quebrar o gelo, mas eu fico muito feliz, né? Quando tudo começou aqui era só uma área livre, né? Tivemos que levantar as paredes, e então foi assim, um presente de Deus, naquela época, 2011, né? 2011, né? Tá com um bocado de ano já. Então, nós estamos ali em Moçambique. Para quem não conhece, os mais novos, nós saímos daqui em 2015, fomos enviados daqui dessa igreja em 2015, né? O Lucas era um jovem ainda, né? E assumiu a igreja, e graças a Deus, Deus usou e continua usando nesse lugar, juntamente com a Patrícia. E 2020 nós voltamos por conta da pandemia, e em 2023 nós voltamos novamente para Moçambique. É um lugar que nós amamos muito, aquele lugar ali, aquele povo, um povo que faz parte da nossa família, da nossa segunda nação, a nossa segunda família. E hoje nós estamos lá, hoje nós temos 10 igrejas ali em Moçambique, aleluia. Dizem que eu sou um implantador de igrejas, né? E aqui a gente implantou umas 4, 5 igrejas aqui, para depois ir para lá. Mas enfim, a África é um desafio, não é? Para nós que estamos ali, porque lá a diferença é de 5 horas a mais, né? Enquanto que aqui é meio-dia, lá já é 5 horas da tarde. E às vezes eu sinto um pouco uma necessidade de ligar para alguém, mas quando eu ligo, estão dormindo. Quando me ligo, eu estou dormindo. Mas em vez de quando eu encontro alguém, né, disponível, o Lucas eu quase não encontro, porque ele pensa num homem que tem agenda. Você não consegue falar com ele, mas ainda às vezes consigo passar 1 hora. Acho que a última vez que nós conversamos 3 horas, né, pelo WhatsApp. E só coisa de igreja, né? E algumas coisas particulares, mas é um desafio ali. E eu quero dizer para você que nós somos muito gratos por vocês, por essa igreja, pastor Lucas, pastora Patrícia, porque vocês dos mantenedores, né? Preste atenção, dos mantenedores do PAN, essa igreja aqui foi a igreja que mais se inscreveu em 2023. Aleluia. Foram 200 e poucas pessoas aqui, não é isso? Parece que 216 pessoas se inscreveram no PAN. Pois então essa igreja, vocês estão de parabéns, porque o coração está em missões aqui.
no dia 23, anote essa data aí na sua agenda, seu bloco de anotações. Dia 23 de julho, 23 de julho, nós vamos estar aqui novamente. Para nós é uma quarta-feira, para nós estarmos aqui fazendo aqui um culto de agradecimento por todos vocês. Eu gostaria que vocês todos estivessem aqui por esse tempo que vocês estão contribuindo ali em Moçambique. 20, 100, 200, 500, não importa. É a contribuição. Cada valor que você contribui chega nas nações. Aleluia. E eu acredito que vai ter aqui um coffee break, né? Vai ter o culto, vai ter a palavra, mas aí vai ter algumas coisas aqui. Acho que vai ter alguns sorteios de alguma coisa. E o pastor ele vai proporcionar um coffee break aqui, um lanche, alguma coisa. Não é isso, Pedro? Eu sei que aqui é diferente de Moçambique, né? Se fosse em Moçambique eu falando isso, o glória tinha sido alto, ó. Por quê? Em Moçambique, quando você fala em comida, pense no pessoal que gosta, né? Se disser assim, ó, vai ter comida, eles não querem saber, eles vão para a reunião, né? Agora, se não tiver comida, eles não vão, né? Aí, geralmente, a gente diz assim, ó, vai ter um cachorro quente, vai ter um lanche, eles já estão lá. Ou então, eles perguntam assim, tem a Catarina, não sei se vocês, acho que conhecem ela, é uma morena, certo? Claro, né? E a Catarina diz assim, pastor, qual é o lanche, o que é que nós vamos comer? Eu digo, Catarina, tu só pensa em comer. E é porque ela tem ela tem um lanche, né, um restaurante, ela vende comida. Mas ela já estava perguntando o que é que eu ia fazer para comer, né? No dia lá de uma reunião que nós ia termos lá. Mas enfim, é um desafio muito grande, mas muito gratificante. Algumas coisas, eu tenho um horário aqui, tá bom? Eu vou terminar dentro do horário. São 19 horas que terminar, né? O culto, né? Ok. Tranquilo. Algumas coisas, quando o dirigente falou assim, tem algum visitante aqui? Tem algum visitante aqui? Não. Aí, ele disse, eu falei ali, misericórdia. Alguém disse assim, glória a Deus, só tem crente. Não, irmãos, misericórdia. Porque tem muita gente lá fora ainda que precisa ser salvo, não é? E a nossa missão, a minha missão e a sua missão é de anunciar o reino de Deus. Verdade? Nós somos escolhidos para isso. E sempre eu costumo dizer, em Moçambique, o pessoal lá aceita Jesus muito fácil. Por quê? Porque eles têm uma esperança nele, de saber que no céu não vai haver dificuldade, porque ele já sofre muito. Então a esperança deles é Jesus. Então todo domingo tem conversão ali em Moçambique. Aleluia. Chegou o visitante, o pessoal leva, sempre vai aceitar Jesus. Quando eu vim em 2020 para cá, eu pensei, eu vou ter dificuldade na hora de ministrar na igreja, porque lá você já sabe que Deus vai fazer o milagre. Porque como é que Deus faz o milagre? Se nós convidar pessoas para estar na igreja, 90% de vocês aceitaram Jesus porque alguém o convidou. Raramente alguém vai dizer assim, eu estou hoje assistindo o jogo do Flamengo e vou levantar e vou para a igreja. Não vem, entendeu? Ele vai ficar na casa. Mas se alguém chegar e convidar, ele vai honrar o seu convite e vai estar junto com você na igreja. Aleluia. Glória a Deus, estamos juntos. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a esse lugar. Você se encontra em um dos melhores lugares dessa cidade, que é na presença de Deus, aqui na Igreja Evangélica Adonai. Aleluia. Então, eu quero... O meu iPad, né? É uma agenda, ok?
Eu vou chegar lá ainda no pastor Lucas. Por que é que eu gosto da agenda? Porque a agenda eu estou vendo aqui, as letras não somem. Um dia eu fui pregar lá na Ágape, com um bichinho desses daí, do iPad, né? Irmãos, eu mexi num negócio lá, a mensagem sumiu. E aí eu fiquei aqui procurando, aí quando eu apertei, ela apareceu de cabeça para baixo. Aí eu ficava virando assim, bem devagarinho, para não sumir de novo. Pense num trabalho. Agora aqui, ó. Eu quero ver virar. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe aqui. Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Tá bom? Mateus 28, 19 e 20. Que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E o povo de Deus diz: amém. Feche seus olhos ainda nessa hora. Papai que está no céu, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesse lugar, nessa tarde. Tantas pessoas gostariam de estar aqui, mas não têm condições. E esse é um privilégio de cada um de nós aqui, Pai. Mas visita aqueles que não puderam chegar até aqui, daqueles que estão impossibilitados. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, mas a alegria é nossa de estarmos aqui nessa tarde. Eu quero te agradecer por cada família representada aqui nessa tarde e noite, que chegou até aqui. Que no final dessa palavra o Senhor possa ter gerado em nossos corações ainda mais o desejo de evangelizar, o desejo de anunciar o teu reino a tantas pessoas que precisam de salvação. Por isso eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Então, sobre missões, né? Uma palavra que a missão ela é dada, ela tem que ser cumprida. Isso no quartel, quem já serviu, eu servi 8 anos no exército, então missão dada, missão cumprida. E nós como cristãos tem uma missão dada por Jesus para cada um de nós. Mas o que falta ainda é nós cumprirmos essa missão. Não é verdade? Missão dada, missão cumprida. Então hoje nós precisamos refletir sobre esse aspecto fundamental que está da nossa fé em o nosso chamado para a missão. Cada um de nós fomos chamados para a missão, para fazer a missão. Mas o que muitas vezes porque isso foi algo que foi deixado por Jesus. Sim ou não? Sim, foi algo que foi deixado por Jesus, essa missão de anunciar o reino de Deus. Porque às vezes nós começamos falar de tudo enquanto menos do plano de salvação. Mas a coisa principal que Jesus veio fazer foi o quê? Morrer pelos nossos pecados e dizer: aquele que me aceitar, se arrepender dos vossos pecados, será salvo. Essa foi a missão de Jesus. E também deixou essa missão para nós, para que nós pudéssemos o quê? Dar continuidade. Você já imaginou se os discípulos de Jesus, os 12 que foram escolhidos por Ele, tivesse relaxado? Eu acredito que aqui não tem ninguém relaxado nesse aspecto, mas se os discípulos tivessem relaxado nessa missão, que Ele escolheu 12 para poder dar prosseguimento na missão que Ele veio fazer aqui na terra, já pensou se eles tivessem relaxado, não teria chegado até nós. Mas eles receberam a missão e disseram: nós vamos fazer, nem que nós tenhamos que morrer por essa causa.
E nós sabemos da história que muitos morreram por causa dessa missão que foi direcionada a ele. Então, essa missão que foi direcionada na época para os discípulos, mas hoje também é direcionada para nós. Mas o que é que nós temos feito? O evangelho, ele é muito simples. Nós é que complicamos. Você percebe que hoje, 1º de junho, nós estamos com uma igreja lotada praticamente, mas nós não temos. Eu posso falar alguma coisa porque eu vou embora, né? E aí fica a confusão para você aí. Mas nós não temos nenhum visitante. Agora, pergunta, será por que aqui nós não temos nenhum visitante? Será que nós passamos a semana todinha sem ver ninguém nessa cidade, sem ter condição de falar com alguém? Será que nós estávamos presos em uma cela que não tinha como falar? Será que essa semana todinha nós estávamos sem WhatsApp, sem nada da rede social para poder fazer um convite? Será que alguma coisa nos atrapalhou a trazer alguém, a convidar alguém? Eu digo assim, nós precisamos ter, a minha oração é que Deus possa gerar dentro do nosso coração, de nossos corações, esse desejo. Na hora de ver alguém, na hora que eu vejo alguém, eu me aproximo dessa pessoa. Eu tenho muita facilidade de conversar com as pessoas. Um dia desse eu vi você tem que pedir a Deus para gerar isso dentro de você, não é? Eu sou tímido, amém? Eu sou tímido, mas eu desenvolvi algo dentro de mim para que quando eu chego em alguém, essa semana eu estava num restaurante e tinha um vascaíno, né? Estava com a camisa do Vasco, né? E como é que eu vou chegar numa pessoa dessa? Eu torcendo para o Flamengo. Como é que eu chego numa pessoa dessa, que eu nem conheço ela, mas a pessoa estava ali sentada na mesa, almoçando com a família ali, com a esposa, e eu pensei, eu vou passar e vou bater ele estava com a camisa do Vasco, né? Eu vou bater assim, o Vascão ganhou ontem, hein? Só assim, o cara já sorri logo, né? Porque quando o Vasco ganha é campeão. Aí, então você já encontra um meio de entrar com o cara. Quando ele vai descobrir que você é Flamengo, que eu deixo ele pensar que eu sou Vasco e tal, para poder gerar um relacionamento. E aí, quando ele descobre, nós já somos amigos já. Aí eu pergunto para ele o seguinte assim: você congrega em alguma igreja? Isso é automático comigo. A pessoa diz, não, eu não congrego, eu sou católico. Eu digo, não, eu perguntei se você congrega. Você vai na igreja católica? Vou. Pois é, você lê a Bíblia? Leio. Pois muito bem, continue indo na igreja, leia a Bíblia. Eu não vou discriminar a pessoa, leia a Bíblia. Aí eu me apresento, eu sou missionário, sou pastor em Moçambique, na África. Aí ele já quer saber como é que é a África, se lá tem leão, essas coisas. Eu digo, tem leão. Eu já fiquei perto de um leão assim e tal, dentro do carro, né? E o leão estava quase morrendo, o leão. E aí, então, você vai gerando esse... Amém, irmãos? Está todo mundo bem aí? Porque às vezes o pastor, quando está pregando aqui, ele prega muito sério, né? E aí o pessoal... Mas eu sempre prego assim, o pessoal participando. Então, quando ele descobre que eu sou do Flamengo, ele já não tem, já somos amigos já. E aí eu digo assim, eu sou missionário, eu sou pastor, vivo em Moçambique, assim. Aí ele quer saber, tá? Daqui a pouco ele diz assim, onde é a sua igreja? Amém? Aí eu digo, minha igreja é em tal lugar, assim, tal. Já dou o telefone, já criei um ambiente. Então já imaginou se cada um de nós tivesse essa habilidade, ou desenvolvesse essa habilidade, como que estaria aqui nesse lugar?
um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. Por que é que não muda daqui? Porque nós estamos ainda presos. Nós ainda somos egoístas. Porque nós queremos, sabe, nós queremos esse lugar só para nós. Você já imaginou? Eu comecei no Bananal, construir uma igreja. No dia que terminou de construir a igreja, que estava só no ponto, eu vim para cá. No dia que estava, essa igreja aqui era um xodózinho da cidade, fui para a África. Agora você imagina eu chegar na África e o culto era numa garagem de uma casa. E eu saí de um lugar que gelava, que o pessoal tinha que botar um blazer, né? Alguma coisa assim, uma camisola, né? Camisola é lá na África, mais um casaco, né? Mas nós temos que ter esse sentimento, sabe de quê? De saber que Jesus foi preparar muitos lugares no céu. Aleluia. Estamos juntos? Então eu quero destacar alguns pontos aqui. A necessidade de missões. Acho que alguém vai escrever alguma coisa. A necessidade de missões. Vivemos em um mundo onde milhões de pessoas ainda não ouviram sobre o amor de Jesus. Por que é que há uma necessidade de nós vivermos nessa missão dada, missão cumprida? Por quê? Porque ainda tem milhões de pessoas nessa terra que ainda não tiveram um encontro com Jesus. E você sabe qual é o privilégio? É que eu e você fomos escolhidos para ser essa pessoa que vai levar essa palavra dada pelo Senhor para nós. Isso é um privilégio, irmãos. E muitos de nós não temos valorizado, né? O papel de cada cristão em missões. Todos temos um papel a desempenhar na obra missionária. Não se trata só de pastores, como eu falei, ou missionário, mas de cada cristão comprometido com o reino. Alguém comprometido aqui? Aleluia. Irmãos, aqui está dizendo assim, que não é só o pastor, não é só o pastor Lucas, não é só o missionário que está no campo, não, é cada um de nós. Você não pode ficar chateado porque o outro é um ótimo missionário, porque o outro é um ótimo evangelista. Você tem que dar graças a Deus e dizer: eu quero também ser igual a essa pessoa, eu quero também alcançar vidas para o Senhor. Quem conhece o Cleberson Bandeira aqui? Gente de Deus. Você gostaria de ser parecido com ele? O cara é bom, sabe? É apaixonado. Já pensou se pastor Lucas, se todos nós fôssemos apaixonados igual aquele homem? Ele não tem, porque uma grande parte de nós temos vergonha às vezes de falar de Jesus. Temos vergonha. E principalmente se você estiver em um ambiente que tem muitas pessoas que te olham e tu já vai, eu sou cristão. Não, o pessoal nem sabe que você é crente. Mas o Cleberson Bandeira é uma pessoa extraordinária. Aleluia. E pastor, mas ele tem um dom, Deus deu aquele para ele. Não, ele desenvolveu. Ele pediu a Deus, ele desenvolveu. Todos nós podemos ter. Porque, pastor Lucas, aqui é uma missão para todos. Não é verdade? O versículo, coloque lá, por favor. O versículo é que ele diz lá: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está dizendo assim: Adailton, vá lá e faça. Não, você não vai, é só o Adailton. Não, ele está dizendo: todos nós. Aleluia. Já pensou o privilégio de cada um de nós estarmos inseridos nessa missão de fazer discípulos? Então,
está faltando em nós é esse empenho. Nós vamos fazer culto todos os primeiros domingos de cada mês de missões, mas eu já falei aqui nessa igreja que culto de missões deveria ser todo domingo, aleluia, porque não tem outra coisa, amados. Vê se você raciocina comigo, não tem outra coisa. O objetivo de nós estarmos nessa terra é para anunciar o reino de Deus. Aí você vai esperar só no domingo para falar de missões e ainda não tem um visitante. Nós não estamos fazendo aquilo ali. Nós não estamos obedecendo aquilo ali. Porque todo dia é o dia de missões. Todo dia. Nós podemos nos envolver em missões em diversas maneiras. Orando, contribuindo, sendo voluntário, de várias formas. Se você não pode ir, você ora. Se você não pode contribuir, ore. Se você não pode contribuir, vá. Porque orar tem que orar. Eu podia dizer, se você não pode orar, fazer o quê? Não. Nós todos temos que orar. E nós temos visto o resultado de pessoas que têm orado, pessoas que têm contribuído, pessoas que têm ido para o campo missionário. E nós podemos observar nessa caminhada, né, de obediência ao chamado, de obediência em cumprir uma ordem, o resultado são testemunhos de várias maneiras. E nós temos como exemplo Abraão, né, que foi chamado para deixar a sua terra e ir para outra terra desconhecida. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. E às vezes nós queremos dizer assim: Senhor, eis-me aqui, mas eu não vou, né? Senhor, eis-me aqui, mas eu não quero ir na reunião. O apóstolo Paulo, os desafios de missões, eles são muitos. Às vezes nós chegamos em um país totalmente diferente do nosso, não é? Questão de diferença da cultura. Muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas, abrir mão de família, de filhos, de netos, né? De algo que é seu particular. Abrir mão de emprego, de sonhos. Todos nós temos sonho aqui, aleluia. E às vezes nós abrimos mão de nossos sonhos. O desafio é grande. Mas eu quero que você entenda uma coisa, amados. O objetivo principal, alguém comigo? O objetivo principal é chegar no céu. Amém? Esse é o objetivo principal nosso aqui, é chegar no céu. Então, eu tenho um sonho, eu tenho muitas coisas aqui para fazer nessa terra. Mas o meu sonho principal é chegar no céu. É pensar nas coisas do alto. É olhar para cima, saber que eu vou viver eternamente com o Senhor. Aqui é só um tempo. Mas você sabia que tem pessoas que se pudesse, elas viviam a vida toda na terra. A terra é bom, gente. Aqui é muito bom, sabe? Tem muita coisa boa. Ó, tem um açaí para você comer. Não sei se no céu vai ter açaí, mas tem um açaí bom aqui. Tem um shopping para você ir. Esse mundo é muito, muito lindo. Agora você imagina o céu. Como é que vai ser? Mas tem gente que quer ficar aqui. A Bíblia diz que nós precisamos anseiar, desejar a volta de Cristo. Esse é o desejo, está escrito. Mas muitos de nós ficam dizendo assim: não, vem depois que ainda eu vou fazer algumas coisas aqui. Se tudo vai se acabar.
E ele disse que vai, na passagem diz que ele vai estar sempre conosco, em todas as situações. Porque às vezes você acha que vai chegar um momento que você vai estar só. Você nunca vai estar só. Aleluia. Nós fomos para a África em 2015, um desafio para nós. A primeira vez que nós estamos saindo do país para ir para outra nação, outra cultura. As leis não é as mesmas, as leis diferentes um pouco. Lá, se você for pego dirigindo sem carteira, você é preso. Aqui não, você dá um dinheiro para o guarda, né? Não é assim? Aqui? Sim ou não? Não, né? Mas aqui você só pega uma multa, o guarda chama alguém de carteira, né? Para levar o carro. Lá não, se você for pego sem carteira, você é preso. Acabou. Você já vai direto para a penitenciária, para ser julgado depois. Uma vez um pastor, lá nativo, pegou o carro emprestado do pastor Glaucio, que era um missionário que estava lá também. E aí ele foi, só que o pastor, ele não tinha carteira. Não tem essas coisas de doido, que o cara sabe que é errado, mas vai. E aí daqui a pouco, cadê o pastor que não chega com o carro? Cadê o pastor que não chega com o carro? Moral da história. O pastor foi dar uma volta e viu o carro lá na delegacia. Foi ver, o pastor Peter estava preso. Que foi? Sem carteira. Aí você vai ter um processo. Ele não sai na hora não. Pagar a fiança. Então, lugares que você chega e você fica com medo. E olha que eu venho de uma linhagem de cabra macho, né? Da guerra, do exército. Mas você vai com medo. Mas eu tinha uma certeza. Digo, se Deus foi quem me enviou, se preocupe. Se nada der certo, eu vou para onde? Para o céu. Então você vai encontrar isso. Porque eu tinha certeza que Jesus estava conosco. Não é? E às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas. Amém? Deixamos de fazer alguma coisa porque nós achamos que Deus nos abandonou. Nós estamos só, nós nunca vamos estar só. Ele disse, eu estarei com vocês até o fim. Aleluia. Essa é uma garantia, essa é uma certeza. Para você ter esse cuidado, você ter essa convicção que você não está só. E nessa caminhada que você vai sendo um missionário, todos nós somos um missionário de Jesus. Missão dada, missão cumprida. E vai gerando testemunhos, pessoas que milagres vão acontecendo e vai trazendo alegria em vossos corações e nossos corações. E eu poderia contar muitos milagres aqui, mas eu tenho um tempo do que Deus pode fazer. A minha área é construir, né? Deus me deu esse dom de construir. E só constrói com tijolo e cimento, né? E o cimento e o tijolo tem que comprar e tem que ter dinheiro. Agora você vai para um lugar onde, se eu tivesse uma igreja dessa aqui, lá em Moçambique, meu amigo, com o pessoal fiel que tem aqui, aleluia, amém? Eu fazia mais milagre ainda. Nós chegamos em 2015, as entradas daquela igreja eram R$1.000, 12 mil meticais, que é a moeda de lá. R$1.000 equivale a 12 mil meticais. Uma igreja que ela tem as mesmas lutas e dificuldades. Paga energia, paga água, tem que comprar cadeira, tem que não sei o que, tem que pintar, tem tudo. Manutenção. Mas aí eu sabia que Deus ia fazer milagre naquele lugar.
o testemunho, ele transforma, ele edifica. E de 12 mil meticais, nós passamos a... Deus começou a abençoar aquele lugar. E nós passamos ali uma média de 50 mil, 100 mil meticais. E teve um dia que uma pessoa lá entregou um dízimo de 200 mil meticais. Não, ela quer que eu fale em real, né? 200 mil meticais. Vamos, se for 240, dá 20 mil reais. Pouco, né? Não, mas a grandeza, a gente se anima, né? 200 mil meticais, né? 1 milhão de meticais. 1 milhão e 200 mil meticais, 100 mil reais. Então aquela irmã chegou com 200 mil meticais. Quando ela passou para Jaciara, eu quase nem acreditei. Eu comecei a querer chorar. Porque como é que você chega a 12 mil e agora está 200 mil? Vamos falar em reais. Nós chegamos ali e entrava R$1.000 por mês, certo? Mas quando você entende o seu chamado, qual é o seu chamado? O meu chamado qual é? Construir, ir para o campo. E o seu chamado? Anunciar o reino de Deus. Amém? Esse é o nosso chamado, cada um de nós. Quando você começa a executar, as coisas começam, o milagre vai começando a acontecer na sua vida. Em todas as áreas, área pessoal, área espiritual, tudo, no seu trabalho, no seu comércio, aonde for, Deus ele vai começar a operar na sua vida. Você tem que crer nisso, porque nós estamos falando de um Deus vivo e de um Deus que faz o milagre, faz as coisas impossíveis acontecer. Então, nós começamos a construir ali, naquele lugar. E nós arrecadamos mais de 350 mil reais. Aleluia. Você imagina arrecadar mais de 350 mil reais num período de 2 anos. Nós construímos ali. Pastor, mas quem era que dava? Irmãos, de onde você imaginar? Do Brasil, Portugal, Inglaterra. Teve um lugar, eu fui na Irlanda, uma igreja como essa. Ela nos abençoou com 50 mil reais. Você crê? Milagre. Milagre não se explica. Você vive ele. Mas para isso nós precisamos viver isso aqui. Missões. Nós precisamos obedecer. Missões. Como a igreja pode se envolver em missões? Você pode estabelecer parceiros, vocês como parceiro nosso na África, em outros lugares, treinar, capacitar missionários, pessoas, treinar pessoas para evangelismo, para falar para outras pessoas, promover missões. Atender o chamado missionário é uma responsabilidade e um privilégio para cada cristão. Aleluia? É um privilégio dado por Deus para você. Já imaginou Deus ter lhe escolhido para poder falar dele? Quando você é escolhido para dar uma palestra, quando você é escolhido para falar de alguém, você fica todo feliz. Agora é de Deus, do reino dele. Isso é um privilégio, não é para muito, é para nós, daqueles que entenderam e receberam ele como Salvador. Que possamos
responder com um coração disposto e mãos prontas para servir, proclamando as boas novas a todas as nações. Nós temos que estar pronto para receber. Aleluia. Pastor, mas eu sou feio. Não. Você vai falar de um nome chamado Jesus. Pastor, eu sou muito bonito para falar de Jesus. Você vai falar de um nome chamado Jesus. Pastor, eu sou rico demais. Você vai falar de um nome. Sou pobre. Você vai falar de um nome. Jesus. O nome sobre todo nome. E esse nome tem poder para salvar. E eu e você somos um privilegiado para poder falar, sair da sua boca esse nome Jesus. Por isso que nessa noite eu quero que você saia daqui com essa convicção que você é um escolhido dele para chamar, para anunciar o reino de Deus. Alguém comigo ainda? Eu quero passar uns vídeos aqui. Aleluia aí. Agora, meus vídeos vão passar, viu? Se não passar, você pode apagar as luzes aqui. São pequenos vídeos, de um pouco da amostra que nós vivemos lá. Irmãos, isso aí foi a maior alegria do mundo. Para mim, nós conseguimos cavar um poço lá naquele lugar. Você pode dar uma glória a Deus? Você não imagina a emoção que eu estava. Nesse lugar, um ano antes, só dá uma pausinha, pode deixar eu no escuro. Aí tá saindo água ainda. Um ano antes, uma pessoa foi cavar lá 60 metros, não conseguiram achar água. Fizemos uma campanha, o poço de 36 mil reais. Muito dinheiro, né? Mas para Deus não é. E aí nós conseguimos a doação de um poço de 36 mil reais. E esse poço, ele chegou na água com 24 metros. Aleluia. E o rapaz cavou mais 10 metros. Foi para 34 metros. Então, nesse lugar não tinha água. As pessoas sofriam muito. Então, essa benção aí que eu quero que vocês compartilhem conosco. Pode soltar aí. Você vê uma água dessa saindo. Para nós tem muito valor. Para alguns talvez não. Pode passar o próximo. Tem um próximo. Bom dia. Aí as crianças. Pastor e Rubem, bom dia. Bom dia, pastor e Rubem. Como estão? Estamos bem, graças a Deus. Amém. Todo sábado a gente tem um trabalho em algum lugar com as crianças. Bom dia. Aí foi o momento ao poço, pronto. Com a alegria do povo. Nós estávamos ali agradecendo a Deus por esse feito. Que talvez para muitos de nós aqui é uma coisa pequena, mas para nós lá é coisa muito grande. Lugar que não tinha água. Ó, a água saindo. Ela estava cansada já. Irmãos, você já percebeu que eu ando sempre com camisa com 2 bolsos, viu? Isso aqui é uma escola, né? Uma escolinha infantil também que a pastora falou lá no outro vídeo, nós temos uma escola em Chimui e agora em Tete. Isso aqui é onde nós vivemos lá. A pastora é a diretora da escola. Sou criança, sou feliz, por isso vivo sempre
tem na nossa igreja. Vocês reclamam que tem faltando de criança. Isso aí depois da escolinha, né, tem um lanche para eles. Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Então tudo isso que você vê é resultado do amor de vocês, da contribuição de vocês. Às vezes você deixa de contribuir achando que, não, faça a sua parte, né? E eu quero incentivar vocês a fazer parte do PAN. É muito simples o PAN. Você vai ofertar R$20. Às vezes nós gastamos com coisas que talvez nem tem muito significado em nossas vidas, mas se cada um de nós aqui, pastor Lucas, pastora Patrícia, se cada um de nós aqui se cadastrasse e mandar todo mês R$20 para missões, nós vamos alcançar muito mais coisa nesse mundo, vidas. Essas crianças, essa escola aí são 50 alunos, nessa sala que você viu, 50 alunos. Cada aluno desse é apadrinhado, né? Alguém adota por R$60. R$60 para ela estudar durante um ano, por mês, R$60 por mês. Você imagina R$60? Nós gastamos muito mais.